No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, Perdão, irmãos. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Qual foi o preço que você foi comprado? Você foi comprado pelo alto preço. Preço que dinheiro, moeda nenhuma nesse mundo será capaz de pagar. Somente um pagou o preço pela sua vida. E ele derramou até a última gota de sangue. Então o preço por você ser livre hoje foi a morte de Jesus. Então você só pode ser livre e sendo escravo dele. Porque a Bíblia diz, a palavra diz que nós temos que gastar os nossos dias. Isso não é escravidão. Gastar os nossos dias em serviço do Rei e a favor dele é mais que um privilégio. Amém? Então feche sua Bíblia, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Meu Deus amado, Pai, eterno Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, continua conosco, Pai. O Senhor já falou conosco através dos louvores. E que maravilha, que bom ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós estamos aqui diante do Teu altar, diante da Tua mesa posta. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar continuamente em cada coração, Pai. Toma os meus lábios, a minha vida em favor do Teu reino, Pai, para falar aquilo que é agradável, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos, no seu lugar. Glória a Deus. Aqui eu coloquei como tema essa mensagem: qual é a sua motivação? Porque todos foram chamados, todos nós fomos chamados a servir ao Senhor Jesus, amém? Você tem um chamado específico. E quando eu abri nessa mensagem eu fiquei tão feliz, porque algumas pessoas não sabem qual é a vocação dela. E aqui nós vemos um texto onde Paulo deixa tantos ensinamentos para nós. Ele escreveu que não importa aquilo que nós mostramos no nosso exterior, e sim aquilo que nós temos de mais valioso no nosso interior. Eu e você fomos chamados para servir ao Senhor Jesus, e dentro de todos os inúmeros benefícios e privilégios que nós temos, que é servir ao Rei dos Reis, é sermos guardiões da palavra dele e guardar os mandamentos dele no nosso coração. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, nós sabemos que tudo aquilo que era de lei do Antigo Testamento foi rasgado. Como assim, pastora? Foi jogado por terra? Não. Antigamente, quando acontecia algo, algum pecado, nós tínhamos que fazer, nós não, os antigos faziam sacrifícios para os seus pecados serem expiados. Mas quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz que o véu que cobria aquele lugar se rasgou de cima até embaixo, e agora nós temos livre acesso ao Pai. Então Jesus veio para imprimir isso em nós. Eu e você temos o caráter de Cristo, e isso está dentro de nós. Nós somos guardiões da palavra de Deus. E isso ele colocou aqui, e ele deixou para nós que nós temos que esquecer a tal da religiosidade. Como assim? Eu só sou crente dentro da igreja. Não, você é crente em tempo e fora de tempo, dentro da igreja e fora de igreja. Porque dentro de você e sobre você está o Espírito Santo do Senhor Jesus.
Essa deve ser a sua maior motivação. A palavra do Senhor, ela está guardada, impregnada em nós. Salmo 119, 11, o salmista diz que ele guardou a palavra dele no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque mesmo assim, todos nós sabemos que às vezes somos nós mesmos que nos desmotivamos. Nós mesmos nos sabotamos. E nós temos que olhar para essa palavra e lembrarmos que a palavra do Senhor está impressa no nosso coração. A palavra do Senhor, como quando Deus deu os mandamentos e colocou lá nas pedras, está da mesma forma cravada no nosso coração. Isso não tem como mudar e não dá para mudar. E aqui nós vemos outra coisa que fala sobre o chamado. E tantas vezes as pessoas se perguntam e se questionam: para que eu fui chamado? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer nessa terra? Eu falo para vocês que às vezes eu fiquei com essa dúvida. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é dessa forma que o Senhor quer? Será que é isso mesmo para eu fazer? Porque muitas vezes nós andamos e nós olhamos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós estamos olhando. E o Senhor está dizendo para você que tem coisa maior para chegar na sua vida. E que você sozinho não vai entender qual é a sua vocação. Você precisa buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor. Crer que Ele vai mostrar para você qual é a sua vocação. Aqui está falando que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Mas e quando eu não sei qual é a minha vocação? Aí fica difícil. Não é fácil você se encontrar e você achar. Às vezes, por algum motivo, você tem esse questionamento no seu coração. Nossa, mas o que eu estou fazendo na igreja? Querido, Deus tem algo com você neste lugar. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque simplesmente o seu pai vem, a sua mãe vem, o seu marido vem, o seu pai vem, eu não sei. Você está aqui porque Deus tem algo com você. E o propósito do Senhor, Ele vai se cumprir na sua vida. Mas não queira criar atalhos e achar que Deus não está vendo as coisas que você está fazendo. A palavra diz o quê? Se você foi chamado como escravo, você está livre pelo sangue de Jesus. Antigamente nós éramos presos no pecado. E hoje nós somos livres porque o Senhor nos libertou. É ou não é assim? Então por que você insiste em ficar agarrado em tudo isso que o Senhor já levou sobre Ele na cruz do Calvário? Ele te chamou como escravo, mas Ele te comprou por um alto preço. Você não é mais escravo, você é livre. Livre para viver a plenitude com o Senhor. Livre para receber as bênçãos do Senhor que Ele tem para entregar na sua vida. Porque o propósito dEle para a sua vida ainda não acabou. Nós cremos, nós acreditamos e sabemos que o propósito do Senhor, Ele encontra o homem. Ele encontra o homem. Certa feita, uma jovem, ela fez uma oração específica para Deus. E ela confiou que o Senhor estava ouvindo a oração dela. E em dado momento ela se encontrou com uma outra pessoa e ela acreditou que a mesma pessoa estava no mesmo propósito que ela. E as coisas foram acontecendo e a vida foi passando e o tempo foi passando. E não era da forma que aquela pessoa, que aquela jovem havia pedido para o Senhor. E os anos foram passando e muitos anos passando, se passando. E várias coisas aconteceram. E certo dia, o propósito do Senhor encontrou essa jovem. Ela já não era tão jovem assim. E o propósito do Senhor encontrou ela. E Deus já havia preparado tudo. E ela estava preparada. Só que ela já havia sofrido tanto na vida dela. Tantas situações, tantas opressões, tantas coisas. Que naquele momento ela falou: não é para mim, isso é demais para mim. E uma vez ela olhando uma foto, e essa foto ela já tentou procurar várias vezes, ela não encontra essa foto. E naquele momento, ela viu aquela foto, e ela se lembrou da oração que ela fez no quarto dela, quando ela tinha 14 anos.
E todos os propósitos, aquilo que ela tinha pedido para o Senhor, Deus já havia preparado. E naquele momento o propósito do Senhor encontrou com a vida dela. E ela entendeu que havia um propósito. E hoje ela colhe os frutos daquilo que ela confiou no Senhor, daquilo que ela pediu para o Senhor e daquilo que o Senhor realizou. Ela saiu fora do propósito dela? Talvez. Mas o Senhor tinha guardado aquele sonho no mais profundo do coração dele. Queridos, o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele sabe tudo aquilo que você tem pedido para Ele. Nós cantamos aqui no início do culto que o Deus impossível não desistiu de nós, é verdade. É uma grande verdade. Mas e quantas vezes você canta essa canção e você mesmo já desistiu do Senhor? É difícil essa palavra, às vezes nós ouvirmos algo dessa forma, é difícil. Mas quando você levanta a sua mão e você diz, o Deus impossível não desistiu de mim, você está colocando um fardo tão grande sobre a vida do Senhor. E quantas vezes você se esqueceu dele? Você desistiu dele? O Senhor está dizendo para mim e para você, eu te chamei como escravo, você é livre. Por que você fica revirando o lixo, remexendo no lixo, buscando essas coisas que te fazem mal, buscando e olhando para essas coisas que eu já deixei lá no passado? Você já passou por isso. Não queira voltar para o lugar que você orou para sair. Não faça isso. E não tente se encaixar também no propósito que não é para você. Se o Senhor Jesus te chamou para algo específico, faça. Faça, querido. Porque um dia lá na sepultura não vai haver mais nada que você possa fazer. O propósito do Senhor é para você, mas se você não está disposto a fazer, Deus vai levantar outro que faça. Porque a obra dele não vai parar. Cristo veio para tirar o foco das leis. Porque nós não poderíamos mais ser religiosos. Nós temos que expressar a nossa fé. Falarmos que nós somos crentes, dizer não quando precisar dizer não. Eu já falei algum tempo atrás, não fazer concessões com Satanás. Não falar, não, só que até um pouquinho pode. Não pode, irmãos. A palavra diz que se o seu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Qual é a sua motivação? A sua motivação é morar no céu? É, irmãos? Amém, irmãos? Essa é a sua motivação? A nossa motivação deve ser adorar ao Rei dos Reis. Adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram em tempo e fora de tempo, não quando as coisas estão boas, mas aqueles que adoram a Ele em tempo e fora de tempo. Aqueles que adoram mesmo quando a carne está sangrando, está sofrendo, mesmo quando você não está vendo solução, mesmo quando está tudo escuro, você não consegue ter um norte. Você tem que adorar, porque a adoração é o que vai te levar a caminhos que você nunca trilhou. A gratidão, ela gera bênçãos e bênçãos para a sua vida. A ingratidão e a murmuração, ela fecha o céu. E aí quando você fala para Deus, Deus, eu não estou enxergando solução. Pare de murmurar. Pare de questionar o Senhor. Entregue a sua vida 100%, 200% ao Senhor. Todos os dias. Queime as suas pontes. Sabe, às vezes nós queremos viver algo novo com o Senhor. Só que nós deixamos ainda aqueles atalhos, aquelas coisinhas que às vezes você fala assim, não, se não der certo aqui eu volto para lá. Queime as pontes. Não permita que isso divida a sua adoração. Como assim? Não permita que você seja um crente dividido. Não sirva ao Senhor em um instante, no outro instante sirva a sua carne. Mate a sua carne todos os dias. Lembre-se que você é o guardião da palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele colocou o Espírito sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para você pregar as boas novas do Evangelho.
Não foi homem, não foi pastor, não foi pastora. Foi o Senhor Jesus que te chamou. Ele te chamou. Um dia você vai estar lá diante do trono do Senhor Jesus. E você vai dizer para Ele: obrigada, Senhor, por tudo que eu passei naquela terra. Porque todas as situações sempre me aproximaram do Senhor. Sempre me fizeram crescer. Sempre mataram o meu eu, o meu ego. Sempre. Mas eu sempre soube que o Senhor estava comigo. O Senhor nunca me deixou sozinho. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Como assim se tornar escravos de homens? Se tornar escravos de pessoas. Vocês não devem nada a ninguém, queridos. Vocês não devem nada. Nem Jesus cobra algo de você. A adoração é espontânea. Vir à igreja é espontâneo. Nós que falamos para você: venha à igreja, venha buscar, porque nós queremos que você venha cultuar ao Senhor. É tão bom estar na casa de Deus. Nós estávamos aqui no primeiro culto às 6 da manhã, foi um derramar do Espírito Santo. Nós estamos aqui às 9 da manhã, estaremos às 19. Quando tem os 12 dias, nós gostamos dos 12 dias, que quando acaba, dá aquela tristeza que eu falo: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas Deus nunca cobra nada de ninguém. Então, você se sente escravo, nessa manhã o Senhor vai te libertar. E não tenha vergonha não, de se sentir da forma que você está se sentindo. Nós somos seres humanos, fadados ao erro. Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós fracassamos, nós pecamos. Mas todas as vezes nós nos achegamos ao Senhor, pedimos perdão. E Ele olha para nós com um olhar tão amoroso. E Ele fala: eu vou te perdoar. É assim, irmãos. É assim que o Senhor faz conosco. Quem cobra algo, quem joga algo na cara, quem fica cobrando é Satanás. Ele em todo instante. E depois que eu aprendi que Satanás, ele chama você pelo seu pecado, mas Deus chama você pelo seu nome. Quando eu aprendi isso, tudo fez diferença na minha vida. Nunca mais eu permiti que Satanás viesse falar do meu passado. Nossa, pastora, a senhora aprontou? Não. Nós somos seres humanos. Mas um dia eu não consegui liberar perdão. Um dia eu precisei ficar 1 ano orando para Deus, para eu conseguir liberar perdão. Se Jesus voltasse para mim naquele dia, eu ia para o inferno. Porque a palavra de Deus diz o quê? Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ame ao teu próximo como a si mesmo. Eu estava com o coração cheio de ódio, cheio de amargura. Eu não estava cumprindo o mandamento do Senhor. Se liberte de tudo isso. A sua motivação é adorar ao Senhor. E se até agora você não entendeu, abra Lucas 4:18. Lucas 4:18. É muito sério isso que eu vou falar para você agora. Você que está aí online, acompanhando em casa, preste atenção. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, é isso que é a sua motivação. A sua motivação é adorar o Senhor, proclamar o ano aceitável dEle, falar lá no seu trabalho que Jesus salva, batiza, cura e Ele vai voltar. Falar para aquela pessoa que está lá nas drogas, que tem solução para o problema dela sim, porque o Senhor entra na causa e Ele transforma as situações. É você olhar para aquela mãe que perdeu um filho e falar: o Espírito Santo está enviando consolo para você. E falar com autoridade, irmãos. É não olhar e se juntar com a pessoa que está triste, depressiva e falar: vamos chorar junto, vamos ver. Não,
Você está ungido para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Essa é a sua motivação. É falar do Senhor em tempo, fora de tempo. É olhar para aquela pessoa que está lá cega, sem saber a solução, e falar: Jesus tem a solução para a sua vida. Vem aqui, eu vou pegar na sua mão, vou te levar para a igreja, porque Deus tem a solução para a sua vida. É isso que nós temos que fazer. Essa tem que ser a nossa motivação. É adorar ao Senhor em todo tempo. É falar do Senhor em todo tempo. É anunciar que Jesus está voltando, e não ter vergonha, e não ter dúvidas, e não ficar debochando que Jesus está voltando. Crente, Jesus está voltando. As atrocidades que nós temos vendo só está nos mostrando isso. Só falta isso aqui para Jesus tocar as trombetas do céu e nós estarmos com Ele na glória. O que você tem feito para a sua salvação? Você está guardando a sua coroa? Você está permitindo que o Senhor sonde o seu coração nessa manhã? Irmão, Jesus está voltando. A sua motivação é estar com o Senhor, ou você vai nadar e morrer na praia? Não, irmãos, não. Eu estou dizendo para você, o Espírito do Senhor está sobre você e Ele te ungiu. Essa deve ser a nossa motivação. Todos os dias, quando você abrir os seus olhos, quando você levantar da sua cama, você vai olhar e vai falar: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Será que você pode dizer isso? Colocar as suas mãos e falar assim: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. E quando alguém vir pedir ajuda para você, você vai pôr as mãos e você vai falar: o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Você é profeta nessa terra. A sua boca tem que estar cheia do Senhor Jesus. E a hora que você abrir a boca, você olhar para essa pessoa que está passando por essa situação que parece impossível, você vai colocar as mãos, você vai falar: o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Ela vai ser liberta em nome do Senhor Jesus. Quem recebe? Toma posse, irmão. Toma posse, é para você. Você é profeta de Deus nessa terra. Você é profeta de Deus nessa terra. Não deixe o diabo, o inimigo, tirar isso de você, não. Você é profeta do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Não estava, não estará. O Espírito está sobre você. Você tem uma autoridade. Tome posse dessa autoridade. Você é filho e filha do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para mim, é para você, é para minha casa, é para os nossos filhos, é para a sua casa, é para os seus filhos, é para toda a tua descendência de geração em geração. Não perca isso. Não perca isso. Ah, mas é só os evangelistas que tem que evangelizar. Não, é você. Sabe aquele papelzinho que você colocou lá, Jesus te ama? Aquilo faz diferença. Certa feita, logo que entrou as lives, a gente teve que enviar algumas coisas pelo correio. E um irmão, dono de uma gráfica, ele imprimiu uns panfletinhos com o culto da igreja dele, com uma palavra de Jesus, e foi enviando para as pessoas. E uma pessoa estava prestes a tirar a sua própria vida. Estava prestes a se matar. Ela leu aquele cartãozinho. Ela conectou na live. Jesus falou com ela: nossa, pastora, mas ele tinha uma gráfica. Querido, você sabe escrever? Sabe escrever? Escreve. Entrega para as pessoas. Sabe quando a gente está andando na rua, que o Espírito Santo te toca e fala: dá um abraço nessa pessoa? Às vezes a gente pensa assim: ah, não, o povo vai falar que é doido. Irmão, se fosse lá em São Paulo, tudo bem. Porque lá em São Paulo as coisas são diferentes. Uma vez a gente foi buscar o pessoal na rua para batizar. Eu corri atrás de uma pessoa. E o pastor falou: meu amor, você não pode correr atrás dos outros. É perigoso. A pessoa sai com uma arma, uma faca. Mas, gente, eu tinha vindo de Miracatu. Lá em Miracatu era assim as coisas, né? Todo mundo conhecia todo mundo. E eu atravessei a rua e falei: você conhece Jesus? O moço olhou assim. Irmãos, neste momento, você pode fazer isso.
Lá na sua escola, faça isso. No seu trabalho, faça isso. Ah, mas as pessoas vão falar: nossa, crentinho. É mesmo? É que tá na live, eu não vou poder falar. Mas vocês assistem televisão, né? Assistem, vê jornal. Vocês sabem do que eu tô falando. Você está com vergonha de falar de Jesus? Aqueles que seguem a Satanás falam abertamente. E sabe o que mais falam? Tiram sarro da nossa cara ainda. Para que os maus governem, basta que os bons fiquem de braços cruzados, né? Tem fôlego aí, irmão? Puxa o ar, quero ver. Fala mais forte. Eu não estou vendo ninguém mudo aqui. Então tem boca aí. Tem Espírito de Deus aí. Profetiza e fala. Abre a sua boca e fala. Não se importa não se a pessoa vai achar que você é doido. Você está fazendo diferença no céu. Um dia essa pessoa vai olhar e vai falar: aquele doido, aquela doida falou que Jesus me ama, eu quero só ver mesmo. E ele vai entrar na igreja e ele vai ser salvo. Porque o Espírito Santo te ungiu. O Espírito de Deus te ungiu para proclamar as boas novas. É Deus, é o Senhor que vai falar através dos seus lábios. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que o Senhor vai fazer e das coisas que Ele vai começar a fazer. Às vezes você fala assim: nossa, pastora, mas só pessoas assim, assado, que estão perto de mim. Sabe por quê? Você tem experiência para falar desse assunto com essa pessoa. Você às vezes não entende, mas você tem experiência para falar desse assunto. Uma vez as pessoas só me procuravam quando tinha que resolver as coisas. Como tinha que resolver as coisas. Eu falei: mas que coisa, viu? Que tudo só isso. Tem que arrumar pepino dos outros, tem que resolver, tem que fazer. E uma vez eu vi uma frase lá: não tenha medo de ser luz para as pessoas que estão na escuridão. Em dado momento, em certas situações, pode ser que essa pessoa te procurou para falar algo porque ela estava se sentindo no escuro. E você tem essa experiência para ajudar. O que você passou lá no passado, que ficou lá atrás, vai servir para você ajudar outras pessoas também. Não veja isso como desamparo do Senhor. Não ache que Deus não está falando através de você. O Espírito do Senhor está sobre você, lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Não tenha medo. Não tenha medo. E para finalizar, tudo aquilo que o Senhor entregou para você e colocou nas suas mãos, não tenha medo de fazer. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Ontem uma pessoa nos procurou, contou um testemunho tão lindo. E ela falou para nós que estava feliz, porque Deus tinha proporcionado a realização do sonho dela e do esposo. E ela confessou para mim e falou: pastora, eu estava com medo, e eu ainda tenho medo. Eu falei para ela: vai com medo mesmo, porque quando você dá o primeiro passo, o Senhor Jesus vai acrescentando todas as coisas. Basta um sonho. O sonho que o Senhor colocou no seu coração já foi gerado no coração de Deus. O propósito do Senhor vai te encontrar. Não saia da presença dEle. A sua motivação é essa, que o Espírito do Senhor te ungiu para proclamar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre você. Queridos, eu olho para vocês aqui, parece que está pairando algo no ar. A unção do Senhor está sobre este lugar. O Espírito do Senhor te ungiu. Não tenha medo de fazer aquilo que é para você fazer, faça. O tempo está passando, os anos estão passando, o Senhor está te cobrando. Ele te ungiu e Ele é com você.